Olá, pessoal. O tema da nossa aula, o tema desse vídeo, as startups e as parcerias que podem ser realizadas entre o poder público e as startups, tá? Essas empresas de inovação e tecnologia que apresentam um novo negócio. Tá? Então, geralmente são empresas pequenas que têm uma estrutura muito enxuta e elas o foco delas é trabalhar com tecnologia, certo? Ah, então, existe um conceito do Eric Rice sobre startups. Ele vai falar que é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Ele usa essa expressão, condições de extrema incerteza, porque o objetivo da startup é criar um novo modelo de negócio ou apresentar um novo produto, algo que seja realmente inovador. E quando você cria algo novo, você não sabe se o mercado vai absorver isso, você não sabe se nem se o produto ou o serviço efetivamente ele vai funcionar da forma como se espera. É algo novo. Muitas vezes essas startups elas são contratadas para desenvolver um produto ou um serviço a partir de um problema existente. Muitas startups criam produtos ou serviços para empresas. Então eu tenho uma minha organização e aí eu contrato uma startup para que ela verifique um determinado problema na minha organização, na minha instituição, para que ela tente apresentar uma solução, usando tecnologia. A ideia é essa. Tá? Ah, Bom, pensando nisso, pensando nessas empresas de tecnologia, essas startups, ah, o governo brasileiro criou uma lei, a Lei Complementar 167 de 2019. Dentro da estrutura do Simples Nacional, criou a chamada Inova Simples, que foi exatamente pensando em dar um tratamento favorecido às pequenas empresas, empresas de pequeno porte, como determina o artigo 170 da Constituição. ah, Essas regras elas são aplicadas a empresas de inovação. Tá? Esse Inova Simples ele possibilita que essas empresas de inovação atuem ou em atividades incrementais, quer dizer, a empresa atua em uma área que já existe, desenvolve um produto que já existe, só que ele aperfeiçoa esse produto ou serviço, tá? Então eu vou falar que essa atividade é uma atividade incremental, ou se é uma atividade disruptiva, quer dizer, ela usa a tecnologia para criar algo novo, para criar um produto ou um serviço novo. Esse Nova Simples também, ele possibilita que haja uma comercialização experimental e provisória anterior à efetiva comercialização. Então ele estabelece até um limite pequeno, fala, olha, se você vai fazer uma comercialização prévia, eu não vou deixar você faturar à vontade. Então eu vou dar um tratamento diferenciado para você, mas para você fazer uma comercialização experimental, tá? Para que depois que você consolide o produto, venha encontrar esse produto aqui, você vai comercializar efetivamente. Então, o Inova Simples ele possibilita que isso aconteça. Então, isso é muito, muito bacana, certo? Bom, e aí nós temos, e aí foi uma grande novidade, a Lei Complementar 182 de 2021, que essa lei ela estabelece o marco legal das startups, certo? Ah, e aí ele vai falar, olha, como que eu enquadro uma empresa como startup? Primeiro, ela tem que atuar no ramo da inovação, é a primeira coisa. Segunda, a receita bruta dessa empresa ela tem que ser de até 16 milhões de reais por ano, considerando o ano calendário anterior. Ou, se a gente considerar que a empresa recém-criada, tem menos de um ano, você vai pegar esses 16 milhões, dividir por 12 e vai ver a quantidade de meses. Vamos supor, essa empresa tem 5 meses de constituída.
Então eu vou pegar aí os 5 meses, esses 16 milhões dividir por 12, dá 1 milhão 300 e pouco. Eu vou pegar esse valor e multiplicar por 5, certo? Então eu vou fracionar 12 meses aí a partir desses 16 milhões para verificar se ela se enquadra. Bom, eu tenho que verificar também se é uma empresa recém-criada ou se é uma empresa que tem pouco tempo de vida. Até a lei fala que até 10 anos de constituir o CNPJ. Tá? Uma outra coisa que precisa é que no ato constitutivo dela tenha que tenha modelos de negócios inovadores para a geração de produtos ou serviços, ou que essa empresa já tenha um enquadramento do Inova Simples. Então tem que ter uma coisa ou outra. Ou o ato constitutivo falar que o objetivo dela são modelos de negócios inovadores para criar produtos ou serviços, ou se ela já estiver enquadrada no Inova Simples. E aí está resolvido. É o que vai dizer a Lei Complementar 182 para enquadrar uma determinada empresa como startup. Certo? Bom, como é que funciona uma startup? A startup ela passa por fases do seu negócio. A primeira fase que ela tem é o desenvolvimento de uma ideia. Tá? Os autores chamam isso de ideação. Essa ideação, o que é? É a fase em que a empresa desenvolve uma ideia, estuda o mercado, avalia as condições dali do nicho de mercado que ela quer atuar e busca soluções para os problemas identificados. Tá? Esse momento, essa fase é da ideação, da criação da ideia. Geralmente, quando o poder público vai contratar uma startup, o início da contratação vai contratar para isso. Quer dizer, a administração pública ela vai identificar já alguns problemas e vai apresentar para a startup e falar, olha, eu quero solução para isso aqui. Então é nessa fase, a ideação, certo? Essa fase passa e aí uma ideia é criada, é imaginado um modelo de negócio, um produto ou um serviço para se colocar para os investidores, certo? E aí existe uma segunda etapa, que é a etapa de validação, quer dizer, eu vou começar a testar esse modelo de negócio, esse novo produto ou esse serviço, para que eu verifique já com esse investidor, esses investidores, e também buscar os primeiros clientes, mas ainda eu estou testando o meu protótipo. A ideia é essa. Essa fase de validação, o que está sendo feito é o teste de um protótipo. A fase seguinte é o seguinte, eu fiz a validação, realmente o produto funciona, o produto ele tem uma aceitação no mercado, eu vou entrar em operação. Agora eu vou entrar no mercado de trabalho, essa startup ela entra no mercado de trabalho com um produto pronto, um serviço pronto, e para buscar clientes no mercado, certo? Essa fase é muito importante porque ela é capaz de consolidar essa empresa no mercado ou não. Tá? Bom, e aí tem-se uma outra fase, que é a fase chamada de tração. Nessa fase de tração, a empresa já atingiu uma maturidade, tá? Porque ela entrou em operação, ela conseguiu ganhar mercado, ela está com clientes, e o foco dela agora não é desenvolver um produto, ela já desenvolveu, certo? Tudo bem que ela pode criar novos produtos a partir daí, mas o objetivo dessa empresa agora é crescer, aumentar o seu faturamento. Tá? E aí tem um detalhe interessante que o que identifica o crescimento de uma empresa num negócio profissional é o aumento do número de funcionários, dos colaboradores, né? O aumento da estrutura física da empresa. Mas numa startup não necessariamente a gente vai encontrar isso. Porque você pode ter uma estrutura muito enxuta, muito pequena, e o negócio funcionar. E aí ele vai ter um crescimento grande em faturamento, né? Ele vai aumentar o número de clientes, fazer vendas pela internet, por aí vai. A última etapa é a chamada de escala, é o auge do negócio.
Quer dizer, o negócio já se consolidou e é nessa fase que ele vai ter a chamada autossustentação do negócio, ele anda com as próprias pernas, efetivamente, tá? E o que se espera é que haja um crescimento anual médio de 20% mais ou menos aí em termos de faturamento. Então, é o ciclo de uma startup bem sucedida, né? Ela vai passar por todas essas fases. Bom, ah, o governo do estado, agora no ano de 2021, no início do ano de 2021, ele encerrou uma chamada que foi feita para a contratação de startups, é o chamado PitGov ES. Ah, isso está no site do governo. Tá? Foram criados 16 desafios para que empresas de inovação buscassem soluções para o governo. Eu vou enumerar para vocês aqui alguns exemplos desses desafios que foram criados aqui no governo do Estado do Espírito Santo. Tá? Primeiro desafio: como gerir plantões e escalas, priorizando na oferta dos plantões extras os profissionais mais bem ranqueados. Então, quer dizer, a Secretaria de Saúde quer fazer um ranking de médicos, por exemplo, e avaliando esses médicos, e fazer uma oferta de plantões que priorizem esses que têm um melhor atendimento. E aí você tem que considerar, por exemplo, nesse tipo de coisa, quando a empresa for criar, eu vou ter que fazer uma avaliação do profissional por parte do paciente, por exemplo. Né? Como é que você calcula a eficiência do médico no atendimento? Eu vou considerar alguns itens. Um dos itens vai ter que ser um feedback do usuário do serviço público de saúde. Então, é algo interessante. Aí você tem também um outro desafio: como controlar a jornada do paciente no momento de entrada até a alta. O que o governo quer? O que a Secretaria de Saúde quer? Quer saber, o paciente deu entrada no hospital, ele foi internado. Até ele sair, qual foi o trajeto, qual foi o procedimento, eu quero algo facilitado para eu visualizar a vida desse paciente, certo? Que a gente está pensando assim, você numa estrutura de tecnologia que a gente tem hoje no mercado, como é que você vai pensar em aqueles prontuários escritos à mão? Isso é difícil, né? Isso é arcaico. Como estruturar um sistema de comunicação com o servidor estadual que seja interativo, automatizado, customizado e dinâmico a respeito de informações funcionais e de carreira. É um outro desafio que foi colocado para essas empresas, para essas startups do Brasil inteiro que concorreram. Tá? Como criar uma rede para compartilhamento de competências técnicas, sociais, emocionais e comportamentais de cada servidor, facilitando a interação e a colaboração dentro do governo estadual. Então, é um outro desafio que se colocou. Como reduzir o abandono e evasão escolar utilizando metodologias, estratégias, recursos pedagógicos inovadores, dinâmicos e interativos. Então, são alguns exemplos, eu coloquei aqui 5 exemplos de desafios que foram colocados para o público em geral para que as empresas criassem soluções. E aí foi feita uma seleção a partir disso aí. Tá? No total foram 45 empresas que foram selecionadas nesse pitch. O pitch é uma apresentação, a nomenclatura que tem na linguagem das startups, que eles apresentam ideias. E nessas apresentações de ideias, alguns, lógico, foram criados critérios objetivos para se fazer a seleção. Bom, aí você me pergunta, mas, cara, há um interesse público? Eu consigo demonstrar o interesse público para contratar uma startup, o poder público contratar uma startup? Ora, a gente tem que pensar o seguinte: a administração ela sempre tem que atuar demonstrando o interesse público, para que se demonstre a legitimidade da atuação administrativa. Tá? A gente pode dizer que há um interesse público sim, porque eu vou modernizar a administração pública.
trazendo tecnologia, e aí vão aumentar a eficiência na administração. Quando você fala, por exemplo, em busca de soluções, você tem problemas antigos, você tem problemas novos, e aí você usa a tecnologia para trazer soluções e trazer respostas mais rápidas mais rápidas para os usuários, ah, e dar uma visão geral para o gestor. O gestor, se ele tiver ferramentas tecnológicas capazes de ele conseguir visualizar, por exemplo, naquela busca de uma solução para, por exemplo, escalas de serviço, quer dizer, o sistema vai criar uma escala de serviço. Não vai ser assim uma escolha subjetiva do gestor. Você facilita a vida dos servidores públicos, né, os médicos que são servidores, e você vai facilitar a vida do gestor também, partindo de critérios objetivos. Isso é muito interessante. Tá? Claro que há um interesse público nisso. Claro, é evidente que há um interesse público nisso.